Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre a evolução do pensamento econômico? Essa é a aula 2 da disciplina de Economia e Mercado. Eu sou a professora Denise Tontiucci e, continuando o nosso conteúdo, hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais teorias da economia. Vamos falar sobre a escola clássica, a escola nacional americana, a teoria marxista, a teoria neoclássica e vamos falar sobre o keynesianismo. O objetivo dessa aula é narrar a evolução do pensamento econômico. Você sabe que sobre esse conteúdo eu preparei para vocês o roteiro da disciplina. No roteiro da disciplina você vai encontrar em detalhes, curiosidades e aprofundamento de todo esse conteúdo que é visto aqui na videoaula. Essa aula a gente começa entendendo um pouco sobre como começa o pensamento que influencia a economia, que vem lá do pensamento pré-moderno. Quando eu falo pensamento pré-moderno, eu estou falando dos antigos, dos gregos, dos romanos. Vocês já se perguntaram por que a gente começa a estudar história por aí? Por que a gente estuda história a partir dos gregos e dos romanos? É a partir dessas filosofias dessas civilizações que vieram no período pré-moderno que nós começamos a fazer a base do pensamento científico. Isso influenciou quase todas as ciências modernas que a gente conhece hoje. Por exemplo, Aristóteles, com o método aristotélico, influenciou toda a forma do surgimento do pensamento científico, de como fazer ciência, de como pensar a ciência. E não é diferente para a economia. Nós temos influências, então, dos gregos, dos romanos, dos árabes, que vão trazer alguns postulados, algumas ideias que vão aparecer até hoje na nossa literatura mais contemporânea. A gente vai chamar, então, o segundo período do período moderno. Esse período moderno vai acontecer depois que acaba a Idade Média. A Idade Média é aquele período que o mundo se tornou um lugar mais violento, um lugar onde as cidades ruíram e a população ruralizou-se, né? Foi para o lado rural. Eu costumo brincar na sala de aula presencial assim, imagina que de hoje para amanhã acabou o Estado, acabou a polícia. O que vai acontecer com as cidades? As cidades se tornam mais ou menos perigosas? E se você quer um estilo de vida mais tranquilo, você vai buscar viver numa cidade grande ou talvez num lugar menor? Gente, eu posso falar por mim. Se o Estado acabar e não tiver mais polícia, amanhã eu procuro um cantinho numa fazenda, numa roça para ir morar. Porque eu sei que lá eu vou estar mais segura do que nos ambientes urbanos. E a gente observa isso em vários momentos da história. E aí, quando eu falo do período antigo e para um período mais moderno, quando eu falo, por exemplo, de Roma Antiga, Grécia Antiga, eu estou falando de civilizações que tiveram grandes cidades, escolas, liceus de pensamentos, onde a gente teve um florescimento da astronomia, das ciências de forma geral. E depois, quando eu falo na Idade Média, eu falo um período de violência, do fim das cidades, do fim dos grandes estados, do fim dessas grandes civilizações, um período que as cidades entraram em queda e que o mundo voltou ainda mais para uma tendência rural, o feudalismo. E a gente teve pouco movimento dentro das ciências que vão voltar num segundo momento, quando a gente vai ter o fim da Idade Média e um período mais moderno. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o pensamento econômico nesse período e, por fim, vamos falar do pensamento econômico contemporâneo. Aqui estão as principais escolas. Quando eu falo do pré-moderno, eu estou falando de gregos, romanos e árabes. No período moderno, no caderno eu me detalho um pouco sobre os primeiros pensadores modernos. Principalmente são os mercantilistas, com o pensamento dos ingleses, David Hume, que tem uma visão muito assim de acumulação de material para a economia. Tem muito a ver com o período que o Brasil foi descoberto. A gente teve as primeiras buscas de ouro, metais preciosos aqui na América. Essa ideia de que a riqueza da humanidade, como se fosse uma coisa que está dada, está construída. O mundo surgiu, já existia a quantidade de riqueza. A gente não produz riqueza, a gente só captura ela de outro país e traz para o nosso. É um pensamento muito antigo, muito ultrapassado, que a gente não acredita mais isso na economia, tá? E aí a gente tem, dentro desse movimento moderno, os fisiocratas, que a sua contribuição são pensadores teóricos da França. Eu detalho um pouquinho mais sobre isso no material do roteiro.
E quando a gente fala do pensamento contemporâneo, a gente está falando de teorias bastante modernas que a gente usa até hoje. Então, principalmente a gente fala do Adam Smith, do David Ricardo, que são alguns pensadores que vão trazer ideias muito modernas do papel do mercado, de como existe uma organização dos fatores produtivos dentro do mercado, de como a oscilação de preço melhora a dinâmica dos mercados. E é focado nesse pensamento contemporâneo que vai acontecer nessa aula de hoje. Começando então por Adam Smith. Adam Smith nasceu em 1723 e viveu até 1790. Ele é britânico e é considerado o pai da economia moderna. Ele publicou um livro chamado Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Esse livro é considerado o marco do início da economia contemporânea. É um livro gigantesco, quase 1000 páginas, e lá tem várias ideias que são citadas até hoje para explicar o funcionamento da economia. Essa é a primeira menção de uma mão invisível que organiza o mercado. Todas as teorias liberais são baseadas nessa ideia de que o mercado organiza os fatores produtivos como se houvesse uma mão invisível. Ele defende muito o autointeresse e o individualismo. Ele acredita que se todo mundo age por interesse próprio, se eu faço tudo buscando o meu interesse próprio, mas dentro das regras, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para a sociedade. Posso dar um exemplo. Por interesse próprio eu estudo, porque eu quero aprender mais. Por interesse próprio eu trabalho, porque eu quero acumular riquezas. Mas, fazendo isso, eu aumento a quantidade de conhecimento científico que existe na minha sociedade. Eu aumento a quantidade de potencial de conhecimento a ser divulgado na sociedade. Eu aumento a produção de riquezas. Eu consigo oferecer um serviço. Eu consigo ser remunerada por isso. E isso tem um ganho social. Então, ao ser movido por interesses pessoais, as pessoas tomam atitudes que têm um ganho coletivo social. Os exemplos dele estão assim, muito ligados aos empresários. O empresário que produz porque ele quer enriquecer, mas ao produzir, ele oferece o que a sociedade tanto deseja da economia, que é bem ou serviço para ser consumido. A sociedade quer consumir. Gente, riqueza hoje em dia é poder de consumo. E o poder de consumo só existe se existir a produção desse consumo. Ele vem então com essa ideia que a gente defende até hoje, principalmente em todas as escolas mais liberais. Adam Smith vai dizer, se a pessoa age com alto interesse, ela está ficando mais rica, ela está produzindo para ela, mas ela está melhorando assim a sociedade. Portanto, a sociedade deve defender essa pessoa que está produzindo, buscando o alto interesse. E essa é a base do pensamento mais liberal. Ele fala que o mercado atua para coordenar os desejos de consumir e produzir bens. E essa atuação acontece principalmente por meio da oscilação do preço. Quando um preço sobe na sociedade, eu não estou falando de inflação, estou falando um preço subiu. Por exemplo, o preço do feijão subiu. Isso é uma mensagem clara para a sociedade. Consumidores de feijão vão consumir menos feijão. Produtores vão ter o interesse de produzir mais feijão. Por quê? Quando o feijão sobe, isso é um fruto de um acontecimento que demonstra uma escassez. O feijão subiu de preço porque ele está escasso. Ele está sendo produzido em quantidade insuficiente para atender o desejo de consumo da sociedade. A sociedade precisa tomar duas atitudes: diminuir o seu desejo de consumo, ou seja, reprimir demanda, reprimir consumo. Mesmo que eu quero consumir, eu não vou consumir tanto, eu vou reduzir o meu consumo, mesmo que seja uma coisa que eu quero muito. Ao mesmo tempo que, de outro lado, os produtores vão aumentar a oferta, vão produzir mais, buscando lucros maiores, porque o preço do feijão está caro, mais pessoas vão produzir aquele bem, e ao produzir mais, a gente chega numa situação que a sociedade está mais ligada à realidade do desejo de consumo da população. Então, a economia produz aquilo que a sociedade deseja consumir. A gente pode dar vários exemplos disso. Toda vez que um mercado está muito aquecido, aquilo está deixando muita gente enriquecida, a gente vai ter mais incentivos para os recursos produtivos serem destinados para aquele mercado. Por exemplo, a gente pode falar dos mercados de tecnologia. Hoje a gente sabe que bons empregos estão na área de informática, principalmente em outros países que produzem tecnologia de ponta, como por exemplo os Estados Unidos.
Por quê? Nós, como sociedade do mundo, desejamos consumir produtos de informática produzidos nos Estados Unidos. Então, lá a gente tem muita remuneração para os trabalhadores e para as empresas, ao mesmo tempo que a gente vai ter essa oferta cada vez mais de produtos. Nós temos aplicativos, celulares, marcas concorrentes surgindo cada vez mais, porque a gente está tentando ter um reflexo de toda essa alocação de recursos dentro desse setor de tecnologia. Quando você tem mais pessoas, mais recursos financeiros, mais horas, mais tecnologia, a gente tem mais recursos produtivos produzindo aí artigos de informática e isso vai aquecer o mercado, né? Vai oferecer o produto a ser consumido por toda uma população que cada vez é mais ligada à tecnologia, cada vez a gente é mais dependente de um celular, de um computador. Então isso aí vai casar os interesses do mercado. Para Adam Smith, o mercado, se ficar solto, ele tem capacidade muito maior de fazer isso do que, por exemplo, aconteceria se a gente estivesse planejando como colocar os recursos produtivos, como acontece quando o Estado está decidindo sobre qual investimento fazer numa economia. Por isso ele defende a gente deixar os preços livres, deixa o preço subir, deixa o preço cair, porque essa oscilação de preço vai trazer uma alocação de recursos que vai equilibrar melhor a sociedade. É muito inovador o seu pensamento na época e ele vai afetar toda a teoria econômica até hoje. Então, voltando para o slide, é Adam Smith que fala sobre a mão invisível do mercado, que organiza consumo e produção. Dentro da escola clássica, Adam Smith é um dos grandes exemplos. Ele inaugura não só a economia contemporânea, como também a escola clássica. Fala sobre o equilíbrio de quantidades e preços de mercadoria, e fala que o mercado, como esse ser importante para o capitalismo, ele que defende o mercado. Fala sobre a competição livre e a redução da intervenção do Estado na economia. Cabendo a ela garantir direitos, cabendo ao Estado, né, a ele, garantir direitos fundamentais e preservar a propriedade privada. É o pai também do liberalismo econômico, Adam Smith. Depois de falar da escola clássica, eu vou trazer para vocês uma outra escola, chamada Escola Nacional Americana, ou Escola Nacionalista. Ela é representada pelo Alexander Hamilton. O Hamilton foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, logo depois da sua independência. Ele é uma figura que viveu entre 1755 e 1804. E ele trouxe um modelo de desenvolvimento que foi utilizado pelos Estados Unidos, principalmente no surgimento da sua economia de forma independente da economia britânica. E ele fala de um modelo mais ligado a barreiras a importações e incentivos para indústrias nascentes, para você formar uma economia fortificada para só então depois competir no livre mercado. O Hamilton discute não só políticas de aumentar essa barreira, como também defende que seja importante no futuro sempre reduzir essas barreiras para buscar uma competição, ou seja, ele acredita que essas barreiras de proteção não podem ser eternas, mas ele defende sim impostos que vão tornar mais caros os produtos importados, ou seja, o produto estrangeiro que vem importado vem mais caro para o meu país, e isso protege a indústria nacional. Ele defende também investimentos públicos que vão financiar algumas propostas que são de indústrias nascentes, como foi empregado no Brasil, principalmente pelo Getúlio Vargas, que fundou a Petrobras, fundou a Siderurgia Nacional de Volta Redonda, nessa ideia de protecionismo nacional e do nacionalismo, buscando algumas barreiras ao mercado internacional, buscando fomentar a economia nacional, para só depois competir no mercado mais liberal. A gente fala assim de barreiras às importações para buscar com isso desenvolver a indústria por meio do protecionismo do Estado. E projetos principalmente de infraestrutura, financiados por tributos aplicados a produtos industriais importados. Essa escola está muito focada nos produtos industrializados e a gente tem um outro pensador muito famoso dela, dessa vez um alemão, o Friedrich List,
que viveu de 1789 a 1846. Esse Friedrich List, ele trabalhou com Otto von Bismarck, que é um cara que desenvolveu muito, né, uma parte da Alemanha. Nessa época a Alemanha não era unificada ainda, mas que é um pensador assim, para essa parte do planejamento econômico, do desenvolvimento, dentro da estrutura do que propôs o Otto von Bismarck. E ele fala muito de proteger temporariamente, né, o mercado nacional, como está no slide, proteger temporariamente o mercado nacional para garantir a consolidação das indústrias nacionais, e fala também dessa mudança para o ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. Proteger para não ser invadido, mas não entender essa proteção, não estender essa proteção por tempo demais, de modo a deixar o mercado nacional preguiçoso. E aí esse é um debate que é muito utilizado assim, para defender algumas políticas no Brasil. Eu tenho certeza que Getúlio Vargas foi uma pessoa que estudou isso na sua época, porque essas teorias assim, elas tinham quase 100 anos, né, quando o Getúlio Vargas subiu ao poder no Brasil, e a gente vê isso muito aplicado, principalmente nessa década de 20, de 30 no Brasil, quando muita coisa foi defendida com algumas regras de importação para a gente formar algumas indústrias nacionais de base, principalmente siderurgia, a Petrobras, como eu citei, mas várias outras empresas que surgiram nessa época, e como isso foi positivo para o Brasil, comparado a outros países da América Latina que fizeram a importação de vários produtos sem desenvolver a sua indústria nacional e que depois patinaram um pouco para entrar no processo de industrialização. Concluindo essa teoria nacionalista, a gente passa para a teoria marxista. Marx, ele é um pouquinho depois da teoria clássica. Ele nasceu em 1818 e viveu até 1883. E o seu principal livro é O Capital, uma crítica da economia política. O seu trabalho teve um forte impacto no mundo, além dos debates da sociologia, filosofia e economia. Mudou a dinâmica da economia mundial e podemos atribuir a sua teoria à forte oposição que o capitalismo enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. Se você quer entender um pouquinho mais sobre teoria marxista, eu sugiro que vocês leiam um livro chamado Manifesto Comunista. É um livro bem curtinho que vai trazer várias ideias resumidas do que depois é discutido nesse livro do O Capital. O livro O Capital é um livro gigantesco também, é mais difícil a gente fazer a leitura de todo ele, mas é um livro muito discutido na filosofia, na sociologia e na economia também. Vai trazer algumas ideias sobre a importância da distribuição de renda, sobre um conflito que existe entre negociação dos trabalhadores e dos produtores, e essa base vai ser muito utilizada na teoria no mundo contemporâneo para algumas lutas, como por exemplo sindicais, negociação de salário mínimo, que vem de algumas ideias oriundas do debate marxista. Para Marx, se a riqueza está na produção de bens e serviços, e se é o trabalhador quem produz bens e serviços, por que a ele cabe uma parcela tão pequena dos ganhos? Seus debates trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionaram o surgimento da teoria neoclássica. Gente, o Marx foi tão relevante para a economia que a teoria liberal ela é dividida em antes e depois do Marx. Teoria clássica, aquela que tem os pensamentos antes do Marx, que hoje em dia ela quase não é utilizada mais, assim, ela é quase um estudo histórico, e aí ela se modernizou para se tornar a teoria neoclássica, que é a teoria que hoje evolui até hoje, ela ganha novos modelos matemáticos, novas teorias, e ela é muito ligada a uma correção assim, feita por várias críticas, vários pensadores, mas entre eles o pensamento marxista. E aí, falando da teoria neoclássica, ela é a teoria ortodoxa. Quando a gente fala pensamento padrão da economia, a gente está falando teoria neoclássica. As próximas aulas que nós vamos entender alguns princípios de economia, são todos princípios, no geral, princípios neoclássicos. Ela é a principal teoria da economia. Ela defende o neoliberalismo econômico. É um modelo liberal, não tão liberal assim, é um pouquinho mais, aceita mais papéis de intervenção da economia, né? O Estado deve intervir em mais fatores, mas para essa teoria o indivíduo é racional e capaz de maximizar os seus objetivos. Nós somos capazes de, como indivíduo, escolher a melhor decisão para melhorar nossos objetivos. A gente não é tão influenciado assim pelo marketing, pelo impulso, pelas grandes empresas. Nós somos capazes de escolher aquilo que vai trazer a maior satisfação como indivíduos, né? Ela usa muitos modelos matemáticos, a gente estuda muito estatística na economia, está dentro da teoria neoclássica. E para essa teoria existe um sistema econômico competitivo
que automaticamente tende para o equilíbrio, a um nível de pleno emprego dos fatores de produção. Então, automaticamente, está falando aí, mais ou menos, da mão invisível do mercado. Existe, então, um sistema que vai levar a economia automaticamente para o pleno emprego, ou seja, o pleno emprego de todos os fatores. Mão de obra vai ser empregada no máximo possível, os capitais financeiros, os recursos produtivos vão chegar num lugar de plena utilização quando a gente está no modelo neoliberal, na teoria. A teoria neoclássica ainda está ligada ao Consenso de Washington, que foi composto por regras básicas para a teoria neoclássica e formulado por economistas de instituições financeiras como o Banco Mundial, o FMI e o Tesouro Americano. FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele levou o liberalismo econômico para vários países do mundo, muitas vezes condicionando ajudas financeiras à adoção de políticas neoliberais. O Brasil foi um país, no período da década de 90, Fernando Henrique Cardoso, a gente precisou de várias ajudas do FMI, o mundo viveu pequenas crises, o Brasil teve crise em 94, 98, nós precisamos de empréstimos do FMI, e aí para fazer esses empréstimos bilionários, gigantescos, o FMI tinha uma agenda de aumentar o liberalismo, então algumas regras foram mudadas no nosso mercado, a gente melhorou o surgimento de novos bancos, novas instituições financeiras, a regra de responsabilidade fiscal surgiu a proposta dela, surgiu para agradar, assim, para atender um dos requisitos da concessão de empréstimos do FMI e algumas outras coisas que foram influências mundiais e chegou a levar o liberalismo não só para o Brasil, mas também para outros países do mundo, diminuindo um pouco a participação dos estados na economia. Isso foi uma tendência mundial depois desse período de Guerra Fria, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, depois da década de 40. A gente teve muita instabilidade internacional, surgiram várias ditaduras no mundo, inclusive no Brasil, e esses modelos de ditadura tinham muita intervenção do Estado na economia. E isso foi meio que modificado no cenário internacional por meio desse consenso de Washington. Na década de 90, as economias partiram para um rumo de mais neoliberalismo. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, fala sobre esse movimento do FMI, sobre essas políticas neoliberais. Ele é de um economista que eu gosto muito, é um economista que escreve ainda, que está ativo, ganhador de prêmio Nobel, que é o Joseph Stiglitz. E esse livro se chama A Globalização e Seus Malefícios. É um livro curto, é um livro dinâmico, é um livro fácil de ser lido. Eu recomendo fortemente que você faça a leitura desse livro. Tome esse tempo na sua vida, vai mudar a sua vida, vai te ajudar a entender o mundo inteiro. Seguindo então com a nossa aula, vamos falar de teoria keynesiana. Teoria keynesiana é a mais jovem dessa nossa lista de teorias selecionadas para a aula de hoje. Ela está num livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ela surgiu a partir da crise mundial de 1929. Quem escreveu ela foi John Maynard Keynes e ela surgiu num contexto de crises de superprodução. E ela argumenta que essa crise de superprodução ela é natural do sistema capitalista e ela é gerada pelo próprio sistema. Keynes argumenta que em momentos de crescimento nós temos um excesso de confiança, um excesso de otimismo que aumenta os investimentos para além do que a economia é capaz de consumir. E ao produzir muito, nós geramos essa superprodução e com isso a crise vai acontecer, porque aumentam os estoques das empresas e assim a economia vai gerar vários momentos de crise dentro do seu próprio sistema. Dentro desse livro, ele apresenta algumas propostas de solução. Uma delas é a intervenção momentânea do Estado nestes momentos de crise. No momento de crise, para Keynes, cabe ao Estado contratar mão de obra, manter a economia ativa, manter pessoas empregadas com renda, para que essas pessoas possam ser o mercado consumidor que vai girar a economia e manter a economia viva. Essa teoria influenciou completamente o mundo é outro depois dessa teoria, tanto que a crise de 29 é uma crise econômica muito séria que acontece nos Estados Unidos, ela é muito profunda e dura muitos anos, principalmente porque não foi adotado políticas keynesianas. Essa é a crítica
é muito forte hoje em dia, a gente sabe. Os Estados Unidos se recuperou de várias outras crises depois, porque ele fez ações momentâneas para tirar a economia da crise. Exemplo, 2008, quando teve uma crise do subprime, o presidente era Obama, a gente teve várias ações para resgatar as empresas e para diminuir o dano das famílias, porque elas pararam de perder suas casas em determinado momento. E agora, no momento da pandemia, quando as famílias ficaram sem condições de poder trabalhar por causa do vírus mesmo, né? A gente teve aquele auxílio emergencial que aconteceu também nos Estados Unidos para manter as pessoas com renda, para elas conseguirem pagar suas contas, consumir, ir ao mercado e com isso manter a economia viva, para não gerar uma crise econômica ainda maior no futuro. Então a teoria econômica ela já afetou a realidade de como a gente enfrenta o papel dos estados dentro da economia convencional. Continuando no slide, a gente vê que não haver demanda o bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção devido ao entesouramento das poupanças. Sempre que tiver uma crise, gente, o Keynes argumenta que as pessoas tendem a não investir. Começou a crise, então, as pessoas param o investimento, é o que elas chamam de entesouramento da poupança. Esse congelamento dos investimentos tem uma tendência de agravar a crise. E aí, o último tópico que fala que recomenda-se que o Estado intervenha na economia, dando incentivos para a economia saia da crise. Ele também recomenda que esses incentivos sejam temporários. Pessoal, essas foram as principais teorias econômicas dos últimos séculos. Foi um apanhado que eu selecionei aqui para vocês. Fica a minha recomendação para que você leia o roteiro da disciplina. E lá você vai entender um pouquinho mais detalhadamente cada uma dessas teorias e como elas vão moldar as próximas aulas, que vão trazer os princípios mais atuais, mais contemporâneos e mais importantes da economia. Nas próximas 3 aulas, nós vamos trazer os 10 princípios da economia segundo o professor Gregory Mankiw, que é um professor que já deu aula em Harvard e tem um manual muito importante de economia que é estudado no mundo inteiro. E eu resumi ele aqui para vocês. Nós vamos estudar eles na aula 3, 4 e 5 da nossa disciplina. Vejo vocês lá. Educação à distância, mudando realidades.